Olá, é a graça e a paz, tudo bem? Bom, vamos finalmente falar sobre escatologia. É um assunto maravilhoso, um assunto que me prende muito, que me instiga muito, né? É cheio de enigmas, cheio de símbolos, cheio de esperança, né? E que promove muito a fé, uma vez que você vê as coisas se cumprindo, tá? Bom, eu estava juntando informações desde o começo de 2020. Então, finalzinho de 2019, eu comecei a perceber algumas coisas. Falei, cara, as coisas estão acelerando. É muito sinal. Final de 2019, né? Você que está passando por 2020, o que é esse ano, gente? O que está acontecendo com o planeta nesse ano de 2020? Não tem explicação. Sinceramente, eu parei de anotar mais ou menos em maio desse ano as coisas estavam acontecendo, porque se fosse colocar num vídeo não ia caber. É terremoto, é queimadas em vários lugares, você vê na Austrália, você vê no Brasil, na Amazônia, né? Cenário político muito louco, escândalos vindo à tona, no meio evangélico, um cenário de apostasia, um cenário pré-avivamento, um cenário caótico, social. Você vê as pessoas indo para a rua, movimentos, extremidades sendo destacadas, você vê ideologias sendo impostas, um cenário assim realmente muito apocalíptico, tá? Como nunca antes. Eu não sou lá tão bom em história, tão profundo assim em história. Eu consigo ver algumas coisas que realmente que marcaram muito, alguns eventos. E eu falo que essa geração realmente não sei se tem como ter outra que seja mais apocalíptica que essa, né? A palavra apocalipse, né, vem de revelação, e a revelação então de Cristo Jesus para o profeta João. A gente vai falar isso ainda, né, em um próximo vídeo. Antes de entrar no livro de Apocalipse, então a gente vai falar um pouco sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né? Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13 tem como título a mensagem o sermão profético. O mais usado dentre todos eles é Mateus 24. Ele fala então sobre as coisas que, a partir daquele ponto, depois que ele fosse aos céus, iriam começar a acontecer, como anos depois a queda do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, né, o templo de Jerusalém, que eram feitos sacrifícios e o povo adorava então Deus naquele lugar que tinha toda a estrutura, a liturgia do templo para os judeus, beleza? Depois disso aconteceram vários outros eventos que Jesus descreveu naquele sermão. Também algumas cartas, né, vai de Paulo, carta dos apóstolos, né, como Pedro, como o próprio João, como o Paulo, bastante. Paulo fala sobre ressurreição em Coríntios, fala sobre a vinda de Cristo em Tessalonicenses, a aparição do anticristo em 2 Tessalonicenses. Inclusive, vamos falar sobre Tessalonicenses. Tessalonicenses era uma região, né, que Paulo pregou muito, era um povo, era um lugar onde Paulo pregou muito sobre escatologia, sobre ah, as profecias relacionadas aos fins dos últimos dias, e o povo creu, o povo acreditou tanto que ele começou então a viver como se não houvesse mais amanhã, como se o amanhã fosse a vinda de Cristo, ou até mesmo o próprio hoje. Eles estavam o tempo todo esperando. Eu acho que uma pregação talvez que eles passavam na cabeça deles: e se Cristo voltar hoje, o que você vai apresentar para ele? E na verdade Paulo chega e faz então uma próxima carta, a segunda Tessalonicenses, falando que o tempo estava próximo, que tinham já alguns sinais demonstrando isso, apontando isso, mas que era necessário que se manifestasse então o filho da iniquidade, né? O que opera segundo a eficácia de Satanás, o anticristo.
Então, a manifestação do anticristo precede a vinda de Cristo, tá? Bom, a gente vai falar mais sobre o Cristo, sobre o anticristo, sobre besta, sobre falso profeta, sobre a mulher assentada numa besta. A gente vai falar sobre tudo isso nos próximos vídeos. A ideia hoje é compreender o que é escatologia e qual a importância e se tem importância. Se tem importância, a gente já viu que Paulo falou muito sobre isso em Tessalonicenses. Primeiro que, né, se está na Bíblia, sim tem importância. Segundo que foi algo muito martelado, muito mesmo, pelo próprio Senhor Jesus, como eu citei 3 exemplos dos evangelhos, né? E como exemplo, então, Tessalonicenses, como Coríntios, como as epístolas, né, dos outros apóstolos também, como Pedro, João, talvez até Tiago fale alguma coisa, não me recordo, tem que dar uma verificada. E, claro, um livro dedicado só para isso, em Apocalipse, né, escrito pelo profeta e apóstolo João, apóstolo do amor. Existia escatologia no Antigo Testamento? Sim, livros proféticos como Zacarias, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, o próprio Gênesis tem algumas coisas que fala ali, que aponta primeiro para a primeira vinda de Cristo, e isso já é escatológico, pois foi escrito há 4.000 anos antes perdão. Foi escrito cerca de 3.000 e tantos anos antes da vinda de Cristo, tá? O acontecimento da primeira profecia foi há 4.000 anos antes da vinda de Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás, para Adão e Eva. Na verdade, Eva e a serpente, né? Que a semente do filho da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. A serpente feriria o calcanhar, né? Do filho da mulher, né, da semente da mulher. A gente sabe que Jesus Cristo fez isso na cruz. Foi uma feridinha no calcanhar, digamos assim, profeticamente falando, que a serpente deu em Jesus, mas Jesus meteu-lhe o calcanhar certinho na cabeça da serpente, acabando com o domínio dela sobre a acusação, né? E usando o aguilhão, né, da morte, do pecado, né, contra a humanidade. Então Jesus veio e resgatou e tirou esse poder dele, né? Ele já não tem mais a chave do inferno, está na mão de Jesus. Todas as coisas foram subjugadas, como disse a profecia, né? Então, quando a gente começa a estudar a profecia, quando a gente começa a estudar a escatologia, isso fortalece muito a nossa fé, porque a gente vê o cumprimento das coisas, né? Há muita coisa em Daniel foi profetizada através de sonho, até mesmo para Nabucodonosor, para o rei que nem era cristão, vamos dizer assim, que era ímpio. Então Deus fala com o ímpio e vem até à tona para os servos de Deus. Então Daniel interpreta o sonho e fala sobre o reinado poderoso de Babilônia, de Nabucodonosor. Depois, Medo e Pérsias, né? A visão é de uma estátua, e essa estátua era dividida por metais preciosos, ouro e depois prata, os 2 braços, bronze, o tronco, e tem uma continuidade que a gente já fala. Então, isso se cumpriu conforme a interpretação de Daniel. Daniel diz então que o primeiro reino, que era a cabeça de ouro, era de Nabucodonosor, o império poderoso da Babilônia, e depois Medo e Persas, depois Grécia, do Alexandre o Grande, e depois as pernas, que misturava então barro com ferro, era a Roma, né? Misturou então posteriormente religião e política, tá? Essas duas que vão ser chamadas de duas bestas lá na frente, tá? Poder religioso e poder político, o falso profeta e o anticristo, tá bom? Eu só tô dando uma linha para vocês entenderem que é uma doideira, que lá no final, se você conseguir estudar e ficar comigo, compreender
você vai ver que faz sentido, que realmente não é brincadeira, tá? Que a gente está nos tempos do fim e é melhor a gente se espertar, tá bom? Olha, mais uma importância da gente compreender a escatologia, as profecias. No vídeo passado eu falei, um dos últimos vídeos, na verdade, né, eu falei sobre a linguagem profética, os símbolos, um pouco do que eles querem dizer, né? Eu vou dar mais uma introdução daí ao livro do Apocalipse e eu vou falar um pouquinho mais sobre símbolos e números, tá bom? Por enquanto, saibam que a importância de você compreender é você fugir do engano, você se preparar não só para ser levado, mas para o que oferecer para Deus quando você chega lá. Que tipo de vida você tem vivido? Então é algo que te confronta e te tira da zona de conforto, né? Que faz você buscar um pouco mais de santidade, que faz você buscar um pouco mais de consagração. Eu falei sobre esses assuntos aqui no canal já também, né? Dê uma olhadinha, procure. Eu vou tentar colocar cards aí em cima do vídeo, eu acredito que desse lado aqui, né? E você vai identificar os falsos. E eu vejo hoje, por exemplo, o falso profeta, para mim, ele já é alguém que tá falando, eu vejo ele às vezes. E eu dou 90% de certeza que é uma pessoa, eu não vou falar aqui quem que é, mas quando ele fala, muitos falam, ele tem razão. E é um discurso que parece que ele tem razão. A Bíblia vai falar que ele fala ele parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Isso tem muita autoridade, isso tem muita relevância, isso tem muito poder. Tá bom? Vamos deixar então o vídeo por aqui, tá bom? A gente falou um pouquinho sobre escatologia, o próximo a gente vai falar então sobre uma introdução ao livro de Apocalipse, tá bom? A graça e a paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.